Então, bora fazer macarrão? Eu vou fazer um talharim e vou fazer para 2 pessoas, né? No caso, 2 porções. Então, eu peneirei uma xícara de farinha de trigo de 250 ml, uma xícara medida. E para essa quantidade de farinha, eu vou usar um ovo. Então, eu vou abrir ali um pouquinho a minha massa e vou quebrar o ovo ali dentro. Confia, gente. O meu ovo tá fresquinho. Se você não se garante aí no seu, você quebra numa vasilhinha separada, para não perder. Eu não vou pôr sal, porque o sal eu coloco na água do cozimento da massa, entendeu? E o molho também, normalmente já tem sal, tá temperado. Então, na massa não vai sal. Misturo bem tudo direitinho. Se o seu ovo estiver num tamanho adequado, vai dar bom e não vai precisar acrescentar água. Se o ovo for um pouco menorzinho, igual o meu, talvez você precise de um pouco de água. Então, às vezes o ovo é bem grandão e aí você precisa acrescentar um tiquinho de farinha de trigo. E se o ovo é um pouquinho menor, talvez você precise acrescentar 1 colher de sopa de água, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu vou misturar bem essa farinha, né, com o ovo. E aí eu percebo que não dá estrutura para dar liga, né? Então eu coloco 1 colher de sopa de água filtrada para poder dar a liga e a textura que eu quero nessa massa. Eu já tenho aqui no canal uma receita de talharim, só que uma receita maior, né, para mais pessoas e com molho diferente, né? Então, eu misturo bem. Se você já segue aí, se é a primeira vez, deixa o seu joinha. Compartilha com quem gosta de cozinhar, quer aprender a fazer uma massa caseira, né? Comenta para eu saber se você gostou ou não. Olha só, eu vou misturar agora a água, tá vendo? 1 colher mesmo. Eu tô colocando aqui no olhômetro, mas é 1 colher de sopa, gente. Não mais que isso. E vou misturar bem. E para poder conseguir sovar essa massa e agregar toda a farinha, eu tenho que passar para a bancada ou para a mesa, entendeu? Eu vou colocar na minha mesa e vou sovar essa massa. Não precisa sovar, gente, muito tempo não, uns 10 minutos, no máximo 15 minutos sovando ela, vai ficar bem maleável essa massa, vai chegar na textura que é necessário, né? Para ficar homogênea, ficar uma massa bonita, bem lisinha. Ela é uma massa mais resistente mesmo, viu? Não é igual uma massa de pão. Olha só, é essa a textura, tá vendo? A massa bem macia. Agora, eu vou reservar essa massa dentro do saquinho plástico e vou levar dentro da geladeira para ela poder ficar elástica e eu poder abrir ela. Então, ela vai ficar na geladeira durante meia hora, enquanto eu faço o molho. Coloco dentro desse saquinho, né, que eu sempre compro aqui o rolo no mercado, uso muito esse saquinho. Aí eu levo dentro da geladeira. Se você não tiver o saquinho, você pode colocar dentro de uma Tupperware tampadinha, né? Não pode ficar aberta, porque senão resseca a massa. Leva dentro da geladeira, a massa vai desenvolver o glúten. Muito bem, passadas meia hora, é hora da gente abrir essa massa. Aí eu vou dividir a massa, ó. Observe como ela já ficou bem macia. Ela fica bem mais maleável do que antes. Se eu fosse abrir a massa antes, eu não ia conseguir. Separo, guardo dentro do saquinho para não ressecar, enquanto eu abro essa primeira parte. Fica mais fácil, menos quantidade para abrir, entendeu? Aí você pega o seu rolo aí de cozinha, se você não tiver, pega uma garrafa, pega algum cilindro, alguma coisa, né, que você possa abrir
E vamos lá. Precisa colocar um pouquinho de força, né? Porque a gente vai abrir a massa. Mas não precisa, gente, ficar jogando farinha, enfarinhar, nada disso. Eu só salpiquei um pouquinho de farinha ali na mesa e pronto. Abri a minha massa. Agora eu vou dobrar ela para poder cortar. Vou fazer um talharim, né? Então eu vou cortar tudo numa espessura mais ou menos do mesmo tamanho para ficar bonita, né? A aparência no prato. Na hora de empratar. E aí eu coloco um pouquinho de farinha, só para quando a gente dobrar não grudar a massa uma na outra. Também não precisa pressionar a massa. Aí agora a gente corta, né, na espessura que você quiser, ou mais larguinho ou mais fininho. Eu escolhi uma espessura ali e segui o parâmetro. Joguei um pouquinho de farinha, porque essa massa vai ficar ali no cantinho enquanto eu abro a outra, então para ela não grudar, aí eu enfarinhei ela um pouquinho. Agora vamos abrir a outra parte da massa, né? Muito bem. É a mesma coisa que a primeira. Do mesmo jeitinho. A gente abre, olha a espessura da massa, tem que ficar bem fininha, olha. Coloquei a mão ali embaixo, ela fica transparente. Se você deixar ela grossa, ela não fica uma massa gostosa. Tem que ficar bem fininha essa massa. Ah, você sabia que essa massa dá para você fazer lasanha também? É do mesmo jeito, só que depois você corta no tamanho dos retângulos que você vai fazer a lasanha. Você pode cortar no tamanho que cubra a assadeira inteira, se for fazer uma grande, ou no tamanho de quadrados pequenos, se for fazer em porção menor, né? Fica uma delícia. Bem, enfarinhei, vou cortar agora também do mesmo jeitinho que eu cortei a outra metade. Nessa altura o meu molho já está pronto. A minha água já está no fogo fervendo com sal para poder cozinhar essa massa. Deixa o joinha, gente. Compartilha, comenta aí embaixo. Vai ser um prazer ver o seu comentário, saber de onde você é, aonde o meu vídeo está chegando. É um prazer ver os seus comentários, poder responder, poder curtir o seu comentário. Muito bem, tá pronta a massa, agora eu vou abrir ela, esticar ela todinha e levar para cozinhar. Olha, já tá aberto, tá vendo? Estiquei a massa todinha. Agora eu vou levar para cozinhar 3, 4 minutinhos. Pronto, escorre. Já pode colocar direto no prato e empratar. Aí agora o molho que eu escolhi foi um frango, fiz um frango com cenoura, bem temperadinho, e o molho é esse daí. O molho do frango é o molho do macarrão. Aí eu vou colocar o parmesão ralado, né? Eu gosto de ralar o parmesão na hora, eu nunca compro aquele de pacotinho, sempre dou preferência para ralar, comprar o pedaço e ralar. Fica uma delícia, é outra textura, é outro sabor, gente. E sai bem mais barato, viu? Então, como eu estou fazendo para mim e para o meu marido, então coloquei direto no prato, né? No meu prato e no prato dele. Garanto para você que fica uma delícia. Faz, experimenta e depois me conta o que você achou. Não é difícil de fazer, é fácil. 1 horinha você faz o teu almoço aí, olha, uma delícia. Garanto que você vai gostar e todo mundo vai falar bem do seu macarrão. Ele é leve, gente, saboroso. Até o próximo vídeo.